Internacional, a doutora Helena Carreiras. Gostaria de dar as boas-vindas ao senhor professor Rui Feijó, aos nossos auditores e professor Luís Tomé, professor Carlos Gaspar, evidentemente, nesta parceria que temos com a UAL, que é importante para nos ajudar a cumprir a nossa missão, e tem sido uma relação muito profícua em termos de rendimento que temos tido, penso que para a UAL, não falarei pela UAL, mas pelo menos para o IDN, temos conseguido atingir algum público que normalmente não conseguiríamos, e com estas conferências ajudamos a cumprir a nossa missão de levar esta discussão sobre as questões de segurança e defesa o mais longe possível. Hoje eu tenho um tema que por acaso me é particularmente querido, que é a questão de Timor-Leste, porque nas Nações Unidas, em 99, fui eu que era o representante militar, era o conselheiro militar do embaixador na altura, António Monteiro, e tive o privilégio de seguir muito de perto. Aliás, fui eu que fui buscar o Xanana Gusmão ao aeroporto de Newark, quando ele veio da Indonésia, numa história engraçada, que ele só para passar, eu fui buscar, e na hora que eles têm, está compartimentado, é uma polícia que nos serve desde o aeroporto de Newark até à ponte não sei quantos, da ponte de Washington, nós mudámos 3 vezes de escolta policial, e nós tínhamos dito que nós não queremos que saibam, a seguir ia falar no Conselho de Segurança, com o Ramos Horta, e queríamos manter aquilo com o maior sigilo possível. E então ele ficou num hotel ali na 42 com a Lexington, que é um hotel que é a esquina onde há aquela célebre fotografia da Marilyn com a saia levantada, e o hotel era mesmo aí, e quando cheguei lá, com a polícia, estava cheio de câmaras, luzes, para pessoas, para uma coisa incrível. Assim, mas o que é que se passa aqui? As pessoas não eram para saber que vinha aí, nem percebi o que é que estava a passar. Então, realmente, aquilo à boa maneira americana, eles não faziam a menor ideia que era o Xanana, não faziam a menor ideia onde é que ficava Timor, só que ali numa discoteca, que era o Estúdio 42, a Catherine Zeta-Jones e o Michael Douglas estavam a comemorar um ano de casamento. Aquilo tudo não tinha rigorosamente nada a ver com o nosso Xanana, que eles não faziam a menor ideia quem era, nem o que é que estava ali a fazer. Portanto, são estes episódios para depois... Estive muito, muito perto, lidei, fui várias vezes a Timor, e sempre que ouço falar de Timor é com muito gosto, porque estive muito ligado, passei muita noite em branco por causa de gerir um pouco aquilo na parte militar, por causa do nosso apoio. Eu já estou a ver que estão aqui os nossos alunos da escola Daniel Sampaio, na Sobredo. Bem-vindos, é sempre com muito gosto que nós recebemos alunos, aqui em nome da senhora diretora do IDN, Helena Carreiras. É um prazer receber-vos e poder também partilhar convosco a apresentação do senhor professor Rui Feijó. Isto para vocês, com certeza, é uma introdução aqui a uma área importante da história contemporânea de Portugal, e espero que aproveitem e sejam também profícuos para a vossa formação. Muito boa tarde, senhora professora Luísa Ferreira, da parte do IDN, seja muito bem-vinda aqui à nossa conferência. E sem mais demoras, para não perdermos tempo, passava então ao senhor professor Carlos Gaspar. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. O professor Rui Feijó, entre muitas outras coisas, foi assessor do presidente Xanana Gusmão, e eu não o levei a Newark, mas levei-o de Macau, no dia 20 de dezembro de 1999, de volta para Timor, num avião privado, e portanto não tivemos escolta, nem à partida nem à chegada. Já saímos de um território chinês e chegámos a um território que era aquilo que sempre foi, timorense, e que na altura já estava sob a autoridade dos australianos, com um mandato vaguíssimo das Nações Unidas que o embaixador António Monteiro tinha obtido. Hoje temos o privilégio de ter o professor
Rui Feijó, que é investigador do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra e investigador associado do Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa, e que é o principal especialista, não apenas português, é o principal especialista internacional sobre Timor-Leste, a evolução de Timor-Leste, a democratização e a independência de Timor-Leste. Ele, repito, viveu em Timor, foi assessor do presidente Xanana Gusmão, já há um certo tempo, e desde então tem publicado numerosos artigos, capítulos e livros sobre Timor-Leste, dos quais eu queria destacar, em 2016, Timor-Leste, Colonialismo, Descolonização, Lusotopia, publicado pelo Afrontamento, e o Dynamics of Democracy in Timor-Leste, The Birth of a Democratic Nation, publicado na University Press de Amsterdão, e também um ensaio magnífico sobre o semipresidencialismo timorense e a Constituição timorense, à qual ele esteve associado, presidentes em regimes semipresidenciais, presidents in semi-presidential regimes, moderating power in Portugal and Timor-Leste, que foi publicado o ano passado pela Palgrave. Ele vai-nos fazer uma apresentação sobre a democracia em Timor-Leste, para a qual chamo a vossa atenção e agradeço-lhe muito a disponibilidade que teve de estar connosco hoje à tarde. Rui, muito obrigado. Obrigado ao Carlos, obrigado também ao Sr. Coronel por me acolherem. É sempre um gosto poder falar de um país que eu tanto gosto, onde, como disse o Carlos, eu vivi. Eu costumo dizer aos meus amigos que já dormi mais de 1000 noites em Timor-Leste, o que significa que nos últimos 15 anos, além de um período de 15 meses seguidos, eu tenho ido com grande frequência, e quando vou normalmente é por estadias de 1 mês, 2 meses ou até mais. É portanto um grande gosto para mim poder partilhar a minha experiência e as minhas reflexões sobre Timor com um público. Estou a ver aqui especialmente esta escola, que para mim foi uma surpresa, mas que, enfim, espero que apreciem e que depois no fim sejam interventivos e me ponham perguntas, me ponham questões. E eu preparei um PowerPoint que é um bocadinho longo, portanto eu peço quando estiver a 10 minutos do limite dos limites, me digam para ver se eu me calo, porque eu, quando me ponho a falar sobre Timor, venho um entusiasmo e as coisas são difíceis de controlar. Vamos lá ver se eu compartilho aqui a tela e se... Estão... Ai, meu Deus. Estamos a ver. Estamos a ver. Estão a ver? Estão a ver? Pronto. Eu intitulei a minha apresentação como A Democracia em Timor-Leste, Instalação, Conjunturas Críticas e Persistência. São três momentos diferentes, três aspectos diferentes deste assunto que eu vou tentar partilhar com vocês. Timor-Leste nasceu como nação independente com um compromisso democrático. O Ramos Horta, no discurso de aceitação do Prémio Nobel da Paz, em 96, e ele falou quase sempre em inglês, e portanto eu vou dizer o que ele disse em inglês: "We will endeavor to build a strong democratic state based on the rule of law, which must emanate from the will of the people expressed through free and democratic elections." Portanto, este era, anos antes da independência, o compromisso democrático que existia por parte da resistência timorense. 2 anos mais tarde, quando em Peniche, em Lisboa e em Peniche, se realizou a Convenção Nacional Timorense na Diáspora, da qual nasceu o Conselho Nacional da Resistência Timorense, e eles aprovaram
a Magna Carta de Liberdades, Direitos, Deveres e Garantias do povo de Timor-Leste. Toda a resistência esteve de acordo com esta carta, a qual dizia: nós, o povo de Timor-Leste, conscientes do direito à autodeterminação e independência e da obrigação de estabelecer a justiça, de manter a paz e tranquilidade pública, de promover o bem-estar geral, de garantir a liberdade e a democracia plena, proclamamos a defesa de um Estado de Direito democrático e multipartidário assente na filosofia do povo de Timor-Leste. Portanto, como veem, antes da independência havia uma vontade de construção de um Estado democrático. Isto é extremamente importante porque podia não ter acontecido, podíamos ter pensado na independência, como de alguma forma terá sucedido em 74, 75, em que o direito à independência não estava necessariamente associado a um compromisso democrático, como se viu nas colónias portuguesas de África, que saíram do colonialismo para experiências que não eram democráticas. Este compromisso democrático, esta opção pela construção de um Estado democrático aparece como National Political Branding, como a autoapresentação, como a definição de uma marca. O que é que vai marcar a independência de Timor é esta ideia de uma marca democrática. E vai ser também o cimento da solidariedade do grupo dominante. Isto é importante porque poderíamos ter um nacionalismo divergente, mas nós tínhamos um nacionalismo convergente, várias correntes de opinião, desde a Fretilin até ao UDT, que tinha estado a favor da integração. Pessoas como o Ramos Horta, mas também como Mário Carrascalão, que tinha sido governador indonésio durante 10 anos. O cimento para a solidariedade do grupo dominante da resistência, dos defensores da independência, era, de facto, o nacionalismo plural baseado na defesa da criação de um Estado democrático. Vem o referendo, Timor-Leste opta pela independência, 78,5% a favor da independência, e a seguir vem a grande devastação do Setembro Negro. O representante inglês nas Nações Unidas foi a Timor e disse que tinha visto o inferno à superfície da Terra. Várias pessoas olharam para o que tinha acontecido e acharam que tinha desaparecido qualquer vestígio de autoridade. Era uma tábula rasa, uma terra de ninguém, o ground zero, uma concha vazia, um buraco preto. Muitas coisas foram ditas que tinham como suporte o colapso da administração pública. A administração pública, de facto, colapsou completamente em setembro de 1999. Mas uma coisa não colapsou. Foi a noção que os timorenses tinham de legitimidade política e de autoridade. Mesmo não havendo uma administração pública, havia noções do que é que era legítimo fazer, o que é que poderia ser legítimo fazer, que tipo de autoridade é que eles estavam dispostos a aceitar. Isso não desapareceu. E isso é extremamente importante. Vamos ver, porque vai condicionar as soluções políticas que eram possíveis no território. Qual foi a decisão estratégica da liderança timorense? Foi a de construir em simultâneo uma administração pública, um aparelho de Estado e uma entidade democrática. Isto é crítico, compreendermos que não houve a tentação de criar uma administração pública para depois de estar consolidada ser democratizada.
esta administração pública que tinha de ser criada tinha de ser uma administração democrática. Tinha de ser uma administração democrática. Ora, o que é que nos diz a ciência política? A ciência política partia de um princípio que foi expresso muito claramente por Juan Linz, que era, se não há Estado, não há Estado de Direito. E se não há Estado de Direito, não há democracia. Portanto, primeiro constrói-se o Estado, a seguir o Estado de Direito, e com o Estado de Direito vem a democracia. E Timor decidiu que isto é um esquema demasiado compartimentado, nós não vamos seguir o esquema na sua dinâmica de primeiro criarmos um Estado independentemente de ser ou não ser democrático. Vamos criar um Estado democrático de raiz. Duas investigadoras alemãs escreveram um artigo muito interessante que se chama Do All Good Things Go Together? Será que as coisas boas podem andar juntas? E o subtítulo é Objetivos conflituantes na promoção da democracia. Ora, a dinâmica de democratizar um Estado e a dinâmica de criar um Estado de raiz podem, e de certa forma, têm momentos de conflito. Por exemplo, Timor ainda não resolveu uma questão que é a do poder local. Está inscrito na Constituição, mas continua o poder local, o poder dos municípios, continua a não ser um poder democrático, porque tem havido uma tensão nesta dinâmica de criar níveis subnacionais de governação. Ora, que condições tinha Timor-Leste para ter sucesso no seu processo de criação de um Estado democrático? Eu proponho que se faça aqui uma coisa muito breve, que é uma análise SWOT. É uma coisa que é muito comum na área dos negócios, do marketing e tal, o fazer uma análise SWOT, em que tentamos olhar para uma situação e ver, em relação a um determinado produto, a gente quer lançar no mercado um sabonete, um perfume, um vinho, quais são os elementos internos e externos à situação que são positivos e negativos. Chamaremos aos aspectos internos positivos forças, aos aspectos internos, mas negativos, fraquezas, aos externos positivos, oportunidades, e aos externos negativos, ameaças. Strength, weakness, opportunity and threat, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. E então, há um conjunto de coisas que nós podemos inventariar para quais eram as forças que tinha Timor-Leste, quais eram as fraquezas, e eu tenho aqui uma lista enorme de fraquezas, quais eram as oportunidades e quais eram as ameaças. Ora, isto que temos de fugir do paradoxo das pré-condições. Um autor que eu muito prezo, Albert O. Hirschman, dizia que era necessário fugir do paradoxo segundo o qual as pré-condições para o sucesso da democracia são tantas que nunca se obtenha um patamar ótimo e, portanto, a democratização não é possível. Portanto, nós não devemos centrar-nos numa análise de se havia pré-condições, se as pré-condições estavam todas reunidas, ou se pelo contrário, foi possível avançar em virtude do voluntarismo da liderança política timorense, da agência social e política que advém
das convicções da liderança política timorense. O Seymour Martin Lipset dizia que uma forma política, por exemplo, a democracia, pode persistir sob condições que até são adversas à sua própria emergência. Mas se conseguirmos ultrapassar essa adversidade através, por exemplo, do voluntarismo, no cômputo geral, agência versus estrutura, é possível a vitória da vontade. É possível a vitória da vontade. E então, eu fui buscar a um autor italiano contemporâneo, Leonardo Morlino, o conceito de instalação da democracia. Muitas vezes se fala de transição democrática, mas Morlino fala da instalação da democracia, o processo no qual a combinação do apoio da elite local com fatores externos pode produzir a instalação de um novo regime. Esta instalação, na qual o fator externo é muitas vezes importante, cria um quadro de análise para o que se passou em Timor-Leste. Eu acho que o que Timor-Leste teve foi, de facto, a instalação da democracia, um processo no qual se combinou o apoio da elite local com fatores externos, com o enorme apoio que a democracia recebia nos nossos dias. Será Timor-Leste um caso de sucesso? Nós podemos dizer, com base num conjunto grande de indicadores da Freedom House, de Politic 4, da revista The Economist, do projeto Varieties of Democracy, ou utilizando os critérios propostos por um conjunto de autores, Timor-Leste é, hoje em dia, ou até há pouco tempo, seria considerado uma democracia. Inclusivamente, há um aspecto interessante, que é a Constituição da República Democrática de Timor-Leste permanece em vigor sem qualquer hiato desde 20 de maio de 2002. Portanto, estamos exatamente há 19 anos com uma Constituição que nunca foi suspensa, nunca foi revista, se mantém intacta tal como foi concebida. No Sudeste Asiático, a média de vida das constituições é de 13 anos e, se formos ver as constituições de regimes democráticos, é de 10 anos. Timor-Leste vai no dobro da média do Sudeste Asiático e, portanto, por aí se distingue. Mas então, está visto o primeiro passo, a instalação, porque conjunturas críticas terá passado esta consolidação da democracia. A democracia em Timor-Leste não é uma linha reta, é uma linha com altos e baixos, umas vezes anda-se para a frente, outras vezes parece que se anda um bocadinho para trás. O que é que terá acontecido? O conceito de conjunturas críticas permite abordagens comparativas. Isto vem de um colega de Taiwan que ensina nos Estados Unidos e com o qual eu tenho colaborado, o TJ, como a gente lhe chama, o TJ Cheng. E então, conjunturas críticas são condições nas quais um equilíbrio pré-existente é posto em causa, decisões importantes são tomadas, são aplicadas e um novo caminho é posto em marcha. Aponta, portanto, no sentido de momentos nos quais decisões estratégicas que vão ter consequências duráveis. São momentos em que
a agência, o voluntarismo político se torna mais transparente e a ação voluntária mais importante. A primeira conjuntura crítica foi o período entre o referendo e a independência. Aqui temos um momento em que, de facto, vamos ter definições fundamentais para o futuro de Timor-Leste. E um colega que esteve também muitos anos a trabalhar em Timor, o Jared Chopra, batizou esse período como o reino das Nações Unidas em Timor-Leste. O reino das Nações Unidas em Timor-Leste. A resolução do Conselho de Segurança 1272, de novembro, cria a UNTAET, United Nations Transitional Authority in East Timor, chefiada por um representante especial do secretário-geral. E este representante especial do secretário-geral vai ter poderes executivos, legislativos e judiciais. O que é que se disse sobre esta coisa? O Damien Kingsbury disse que isto era um colonialismo benevolente. O Chesterman, que era uma autocracia benevolente, ou benévola. O Beauvais, que era despotismo. A Samantha Powell, que era uma ditadura benévola. E o Chopra também disse que os poderes do Sérgio Vieira de Mello eram os poderes de um monarca antes da emergência do constitucionalismo moderno. Um autêntico déspota esclarecido à boa maneira do século das luzes. Portanto, o que aqui vemos nesta conjuntura é que haveria uma contradição muito flagrante, muito visível, entre os fins, que era preparar uma solução de autogoverno democrático, e os meios, que eram tudo menos democráticos, que eram de total autoritarismo. Este foi o quadro da conjuntura crítica número 1. O CNRT, em outubro de 99, apresentou às Nações Unidas um modelo que as Nações Unidas não aceitaram e impuseram a tal resolução 1272, que reservou para os timorenses, nesse período de transição, um papel meramente consultivo. O Conselho Consultivo Nacional, depois o Conselho Nacional, depois 2 governos de transição, mas todo quanto este avanço na timorização da governação local estava na dependência do Sérgio Vieira de Mello, que tinha autoridade para dizer que sim ou para dizer que não, e umas vezes disse que sim, e outras tantas ou mais disse que não ao que os timorenses estavam a propor. Portanto, este é um momento crítico. É nesta altura que se faz a eleição da Assembleia Constituinte. Essa eleição foi precedida por um debate sobre o melhor método para elaborar a Constituição e garantir uma passagem rápida para a independência. Foi precedida pela formalização dos partidos políticos e foi realizada por meio de eleições. Substituindo assim o método de tomada de decisões no CNRT, que era por consenso das várias entidades e das várias correntes de opinião, por competição partidária de base eleitoral e método maioritário. Era o que convinha a algumas das forças, mas era contrário ao que vinha sendo seguido desde a criação do CNRT em 1998, que era uma tomada de decisão por consenso. No entanto, a Assembleia Constituinte dispôs de ampla latitude para tomar decisões. Não houve imposição externa de balizas, de regras. Houve
pelo contrário, apoio técnico, e Portugal deu apoio técnico, que neste caso é também político, porque o apoio técnico no domínio do constitucionalismo tem uma vertente política muito forte e muito visível. E há aqui uma coisa interessante de verificar. Eu há bocado disse que a Constituição já dura há 19 anos sem qualquer interrupção, mas só 2 dos 11 partidos votaram a favor e 9 votaram contra. Ou seja, numa altura em que se esperava que um documento fundacional com a importância da Constituição merecesse um alargado consenso nas forças políticas timorenses, ele foi aprovado fruto da imposição pela maioria de condições que a minoria não gostava. E, portanto, 9 dos 11 partidos votaram contra. Além disso, a Constituição a Assembleia Constituinte decidiu que não iria haver eleições legislativas antes de 5 anos. O que significa que a competição partidária ficou congelada durante 5 anos. Muita gente queria que depois da Assembleia Constituinte fechar os seus trabalhos se realizassem eleições para uma Assembleia Legislativa, por exemplo, como aconteceu em Portugal em 1975-76, a Assembleia Constituinte elaborou a Constituição Portuguesa de 1976, foi dissolvida e foram realizadas eleições legislativas a seguir. Em Timor, o que sucedeu foi que a Assembleia ganhou poderes legislativos e dispensou eleições. Portanto, o grande aspecto positivo disto é que garantiu a independência a 20 de maio de 2002, mas deixou ficar alguns aspectos algo mal resolvidos. A segunda conjuntura crítica é em 2006-2008, com a chamada crise dos peticionários. Há um confronto aberto entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro. Há um confronto aberto entre Forças Armadas e Forças de Segurança. Há um confronto aberto entre fações dentro das Forças Armadas. Ou seja, nós temos aqui um caso absolutamente indiscutível de colapso do regular funcionamento das instituições. E se vocês se lembram da Constituição Portuguesa, sendo a timorense praticamente igual neste caso, é função do Presidente da República assegurar o regular funcionamento das instituições. E só quando esse regular funcionamento das instituições não está assegurado é que o Presidente pode usar alguns dos seus poderes mais extremos, como o de demissão do governo. O que aconteceu foi que tivemos o primeiro estado de emergência em condições muito especiais. O primeiro estado de emergência foi decretado em Timor 4 anos depois da independência. O primeiro-ministro acabou por se demitir, criou-se um novo governo mantendo o Parlamento sem ser dissolvido e, basicamente, o que aconteceu em 2006 foi que se decidiu esperar por 2007 para, com a realização das eleições presidenciais e das eleições legislativas, se aferir da vontade soberana do povo timorense. Portanto, esta conjuntura crítica, este foi um momento crítico de grande crise política, mas foi possível superar a crise com uma solução nos termos que a Constituição previa, com recurso a eleições gerais. A terceira conjuntura crítica acontece em 2015-2016 com um confronto político muito significativo entre o Presidente da República e o Governo. Num primeiro momento, o Presidente da República vetou o Orçamento de Estado para o ano de 2016, que tinha sido aprovado por unanimidade
no Parlamento Nacional. É uma decisão que ainda hoje tenho dificuldade em explicar. Como é que o Presidente da República veta um orçamento aprovado por unanimidade, por 65 deputados, sendo que, de regresso ao Parlamento, o Parlamento decidiu aprovar novamente, em segunda leitura, o Orçamento de Estado, não mexendo um cêntimo, não mexeram um cêntimo, nem $1, não foi um cêntimo, não mexeram absolutamente nada. E nessas circunstâncias o Presidente teve de promulgar o orçamento que não queria. Mas foi aqui um momento de grande tensão política que se viria a repercutir logo a seguir numa segunda situação em que o Presidente nomeou um novo chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas sem que o nome avançado pelo Presidente tivesse sido proposto pelo Governo e sabendo o Presidente que o Governo era contra essa mudança na chefia do Estado-Maior-General das Forças Armadas. O Primeiro-Ministro critica o Presidente da República e insiste na manutenção do mesmo chefe de Estado-Maior. No Parlamento Nacional fala-se em desencadear um processo de destituição do Presidente. O Presidente convoca uma sessão especial do Parlamento e ataca Mário Alcatir e Xanana Gusmão, chamando-lhes corruptos. Mas, em última análise, o Presidente acaba por desistir da nomeação do novo chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas e decide um outro caminho. Vai criar um partido político com uma plataforma de demarcação em relação aos partidos que estavam sentados no Parlamento e vai tentar a sua sorte nas eleições legislativas seguintes. Esta conjuntura crítica, houve duas derrotas políticas muito sérias do Presidente da República que se mantém em funções, mas claramente diminuído, e o último ano da presidência de Taur Matanruac foi um período em que o Presidente estava derrotado e não teve mais nenhuma iniciativa política. Vamos tentar compreender então as razões do sucesso. Eu estou a ver que me estou a atrasar muito, mas enfim, as razões do sucesso. Fator internacional. Significativo apoio institucional da comunidade internacional da fase de transição e após a independência. Crítico. Monitorização dos progressos através de missões das Nações Unidas no terreno até 2012. Durante 10 anos, as Nações Unidas mantiveram-se no terreno com missões de alto nível. Foi possível uma resposta rápida em situações de crise aguda. E, também muito importante, houve condicionalidade nos apoios ao desenvolvimento. Os países que contribuíram para o desenvolvimento, que fizeram contributos financeiros significativos, punham sempre como condição a manutenção de um Estado de Direito democrático e das regras democráticas. Fator económico. Timor-Leste passou a aceder às reservas petrolíferas do Mar de Timor em 2006. E teve, portanto, um rápido crescimento económico após 2006 ligado aos recursos petrolíferos. O orçamento de Estado, que em 2004 era de 350 milhões de dólares, passou para 1.500 milhões de dólares. Vão a ver, subiu quase 5 vezes, multiplicou-se quase por 5 entre 2004 e 2015. Isto dá realmente uma ideia de como o crescimento económico e os recursos petrolíferos permitiram uma política diferente. Desenvolvimento dos rendimentos de um Estado social de bem-estar, saúde, educação, pensões de veteranos, Bolsa da Mãe, com impacto direto nas condições de vida das populações. E, portanto, se o Estado estava a fazer as condições de vida das populações melhorar, e elas sentiam essa melhoria no seu dia-a-dia, então a legitimidade do Estado estava mais reforçada.
O fator institucional e político também é importante. O Arnold Leipert, num artigo muito importante sobre o desenho constitucional para sociedades divididas, insiste em duas tónicas: a partilha de poderes e a inclusividade. No Parlamento Nacional, a eleição é baseada na representação proporcional, em círculo nacional único, e barreiras baixas à entrada no jogo político e no Parlamento. Não há hoje em dia uma cláusula barreira, que tem que ter o mínimo de 4% para entrar no Parlamento, mas os 4% é um número relativamente baixo, e a constituição de partidos políticos é muito fácil de fazer. Portanto, a representação política é muito plural, com baixa exclusão, e tem-se verificado transições de maioria geralmente pacíficas. A presidência da República é muito importante. Jean Blondel escreveu que o presidente pode contribuir decisivamente para a legitimação do regime porque ele ou ela controla a instituição que tem maior visibilidade universal. O presidente é sempre visto como o chefe do Estado, aquele que está acima de todos os outros. E o que Timor fez relativamente à presidência da República foi instituir um regime muito semelhante ao regime português, semipresidencial, onde têm lugar presidentes independentes, uma institucionalização da partilha de poderes, um elevado grau de inclusividade e uma responsabilização horizontal acrescida. Por isso, isto também foi importante. No seu conjunto, o sistema político timorense pode ser visto como um veículo capaz de proporcionar alterações políticas significativas de modo geralmente pacífico. É por isso que tivemos mudanças no governo em 2007, 2015 e 2017 e 2018, mudanças na presidência da República em 2007, 2012 e 2017, e por a razão pela qual muitos antropólogos que têm estudado a sociedade timorense acham que o ato de votar está envolvido nas vestes do que em Timor se chama o lulik, ou o sagrado. As pessoas têm uma veneração pelo ato de votar. Chegados aqui, vou passar ao outro lado da imagem. Espero que 10 minutos me deem para isto. Não sei se viram um filme muito engraçado, Dead Poets Society, chamava-se em português. Carlos Gaspar, lembra-me como é que se chamava em português? O Clube dos Poetas Mortos, não é? Acho que era o Clube dos Poetas Mortos. Just when you think you know something, you have to look at it in another way. Quando a gente acha que tem uma ideia feita sobre alguma coisa, não é mau olharmos outra vez de uma perspectiva diferente. Vamos dar um passo à frente. O que está hoje em dia na moda internacionalmente é um processo de autocratização, de autoritarismo crescente. Por exemplo, os relatórios anuais do projeto Varieties of Democracy, em 2019 chamava-se Democracia encara desafios globais, o de 2020 autocratização emerge, a resistência cresce, e o 2021 a autocratização tornou-se viral. Da Freedom House, muito no mesmo sentido. Do Economist Index, a mesma coisa. Se formos ver os títulos de livros que estão a ser badalados, que estão muito falados,
Vemos o Levitsky e Ziblatt, em 2018, como é que as democracias morrem. A senhora Anna Applebaum, pessoa conservadora, escreveu sobre o crepúsculo da democracia. Este está traduzido em português. E o Democracy's Die também acho que está. O António Costa Pinto escreveu um livrinho pequenino para aquela coleção da Fundação Francisco Manuel dos Santos intitulado O Regresso das Ditaduras, etc, etc, etc. Então, como é que Timor-Leste se tem portado em função desta nova tendência mundial para o despontar de um processo de autocratização? Se definirmos autocratização como um declínio dos atributos democráticos de um regime, que se pode captar a partir de uma quebra substancial e significativa no índice de democracia liberal do projeto Varieties of Democracy, ou noutros índices semelhantes, digo eu, Timor ainda não acusa transformações nesse sentido. Os últimos relatórios publicados ainda não, e oxalá não venham a apresentar, mas por enquanto ainda não acusam transformações nesse sentido. Mas, se olharmos para o ciclo político iniciado em 2017, há razões para preocupação. Há aqui uma nova conjuntura crítica. 2017 a 2021, temos 4 anos de presidência de Francisco Guterres Luolo, tem mais um ano de presidência, até 20 de maio do próximo ano, e Luolo, antes de ser presidente da República, e enquanto é presidente da República, é também presidente da Fretilin. É o primeiro presidente com filiação partidária e o primeiro presidente que pauta a sua ação por uma articulação estreita entre essa atuação e as vontades do partido a que pertence. É uma alteração no paradigma da ação do Presidente da República, que até então tinham sido todos independentes. Independentemente de qualquer simpatia partidária, os Presidentes da República não usavam o partido como instrumento para definir as suas atividades. Em segundo lugar, Luolo nomeou pela primeira vez um governo minoritário na história de Timor-Leste. E esse governo minoritário não passou no Parlamento, foi reprovado pelo Parlamento. E face à não investidura parlamentar do 7º governo, o presidente decidiu mantê-lo em funções até ao momento em que poderia convocar eleições antecipadas. A coligação da oposição à Fretilin vence as eleições e o presidente vê-se obrigado a entregar o cargo de primeiro-ministro a uma pessoa indicada por essa coligação. Mas recusa dar posse a 12, estão aqui 2, mas o meu computador está maluco, não gosta de escrever o número 1, eu tenho de andar sempre em cima dele para ele escrever o número 1, mas recusa-se a dar posse a 12 ministros, dos quais 10 eram ministros do CNRT, que por sua vez era o maior partido da coligação vitoriosa nas eleições. Portanto, está aqui criado um braço de ferro. Em 2019, 2020, o CNRT provoca uma clarificação política que leva à quebra da coligação. Xanana emerge como candidato a primeiro-ministro apoiado por uma maioria de deputados, mas, entretanto, rebenta a crise da Covid-19 a nível mundial, não a nível timorense, a nível mundial. O Luolo decreta o primeiro estado de emergência 4 dias depois de haver um caso de Covid-19, deu lugar a estado de emergência.
Para terem uma ideia, entre março e dezembro de 2020, Timor-Leste teve 34 casos. Não foi 34 mil casos, foi 34 casos. E viveu 8 meses sob estado de emergência. Portanto, há aqui um desfazamento entre a situação sanitária e a resposta política. Na renovação do estado de emergência em abril, a coligação que suportava Xanana desfez-se, porque o Xanana era contra a renovação do estado de emergência, outros partidos eram a favor, e isso levou o primeiro-ministro a fazer uma remodelação muito significativa do 8º governo que ele presidia, do qual sai o CNRT e entra a Fretilin e o PD. Ou seja, os partidos que haviam perdido as eleições acabam por fazer uma coligação com o primeiro-ministro e entram para o governo. Timor-Leste vive até 2021 sob o estado de emergência, 8 meses, apesar de só ter verificado 34 casos e 0 mortos durante o ano 2020. Infelizmente, a situação está muito pior agora, em maio de 2021. Já estão milhares de casos, já há várias mortes a lamentar, mas isso não é o mais importante. As medidas de contenção da epidemia de Covid geram movimentos fortes de protesto. Ao fim de 2 anos, atinge-se uma plataforma de sintonia entre o PR, o Presidente da República e o Primeiro-Ministro, marginalizando Xanana Gusmão. O que tem sido escrito sobre a pandemia e os efeitos da pandemia, eu recuperei o seguinte. Em 2020, a pandemia de corona transforma-se num stress adicional para as novas democracias, por trazer às autoridades um pretexto para iniciar ou para acelerar a autocratização. Muitos governos tentam limitar as liberdades de movimento e de reunião em resposta à Covid-19. Ao passo que outros estão a ir mais além e a limitar a liberdade de expressão e a liberdade dos mídias. Será esta a via seguida por Timor? O quadro analítico que eu gostaria de propor para isto vem de um artigo de Vanessa Böse, com vários outros autores, em que eles falam da resiliência democrática como um processo com 2 pernas. Democracies are increasingly susceptible to onset of autocratization. Once a democracy enters an autocratization episode, the fatality rate is distressingly high. Ou seja, quando se inicia um processo de autocratização, ele pode ser travado, mas as hipóteses de o travar são muito menores do que as hipóteses de ele se desenrolar até ao seu fim. Resilience is measured as the continuation of democracy without substantial or sustained decline in its quality. Episodes of autocratization capture periods with a definitive start and date during which substantial and sustained decline in democracies take place. Portanto, se começarmos a ver uma erosão dos valores democráticos, pode ser uma erosão que comece lentamente, mas se começarmos a verificar uma erosão, por lenta que seja, dos valores democráticos, então estamos num processo cujo fim pode ser dramático. Democratic resilience is a 2-stage process. In the first stage, democracies exhibit resilience by maintaining or improving their level of democracy.
In the second stage, democracies that are experiencing autocratization can demonstrate resilience by averting democratic breakdown. Autocratização é, pois, um processo e não necessariamente um evento singular. Não estamos aqui à procura de um golpe de Estado. Não estamos aqui à procura de uma suspensão da Constituição. Estamos aqui à procura de um processo que se pode iniciar lentamente, subtilmente, mas que pode, e provavelmente, no meu entender, pode e deve ser travado. Bose e os seus colegas dizem que, uma vez começada a autocratização, só 1 em 5 das democracias conseguem evitar a quebra democrática. E as democracias são mais resilientes quando há strong judicial constraints on the executive, quando há, portanto, um poder judicial forte e onde as instituições democráticas foram, no passado, fortes. Quando há tradição de democracia e quando há um sistema judicial forte, é mais fácil travar o processo de autocratização. Mas Timor-Leste nem tem um historial de instituições democráticas fortes, tem um historial de instituições democráticas com menos de 20 anos, nem tem um poder judicial suficientemente estruturado e ancorado para entrar no jogo de checks and balances. O poder judicial em Timor é o mais fraco elo da administração pública. Portanto, Timor, há aqui razões para pormos alguma cautela no que está a acontecer. Demos agora um passo atrás para depois chegarmos à frente dentro de 3 minutos. O Max Weber escreveu há 100 anos, não foi há 100 anos, porque este livro é de 1922, mas foi há 99 anos, publicou um livro em que Economia e Sociedade, em que estuda os 3 tipos puros de autoridade. E ele distingue entre a autoridade legal com aparelho burocrático, a autoridade tradicional e a autoridade carismática. E ainda tem um capítulo importante sobre a transformação do carisma, da autoridade carismática, numa direção democrática. O que é a autoridade carismática? O termo carisma será aplicado a uma certa qualidade de uma personalidade individual, em virtude da qual ele é considerado extraordinário e tratado como se beneficiasse de poderes ou qualidades supranaturais, supra-humanos, ou pelo menos especificamente excepcionais. Estes poderes são de tal natureza que não são acessíveis ao comum das pessoas, mas encarados como tendo origem divina ou exemplar, e na base dos quais o indivíduo em questão é tratado como líder. O que é verdadeiramente importante é o modo como o indivíduo em questão é realmente encarado por que estão sujeitos à sua autoridade carismática, os seus seguidores ou discípulos. Portanto, Weber, numa tradição sociológica, destaca que há um indivíduo, mas o fundamental não é o indivíduo em si. É o modo como o indivíduo é encarado pela sociedade. É aqui o aspecto social e não individual. Um autor mais recente, Rainer Lepsius, diz que a perspectiva weberiana não se foca em analisar a personalidade do líder carismático, mas na estrutura da relação social carismática. Esta é a estrutura social que emerge numa relação carismática e representa uma coletivização emocional mantida, unida por um laço emocional com o líder. O líder carismático is not only a person who is given great expectations and trust and to whom special skills are attributed. A charismatic leader constitutes a new leadership, a new structure of social relationships and a new cognitive definition of social action. Portanto, o que é que eu quero aqui dizer? É que o Xanana Gusmão tem
no sentido weberiano, uma função carismática em Timor. Não é só o indivíduo que interessa. O que interessa é a condição social em que ele é aceite como sendo um grande líder. Ele é conhecido por Mambot, ou o avô Xanana. Ele é tratado com toda a deferência das instâncias tradicionais do poder. Ora, 2002 a 2007 ele era Presidente da República. 2007 a 15 foi Primeiro-Ministro. 2015 a 17 foi Ministro. 2017 e 18 ele era o líder do partido que tinha a maioria, que tinha uma coligação maioritária no Parlamento. 2018 e 20 ele era o líder do maior partido da coligação no governo. E agora, de repente, é meramente líder da oposição. Membro por inerência do Conselho de Estado, está fora do Sancta Sanctorum do poder formal timorense. Regressando a Timor-Leste em 2021, qual é a relação entre a autoridade carismática e a autoridade legal racional? Entre 2002 e 2020 houve uma combinação. O Xanana, que encarna a autoridade carismática, esteve sempre em posições sancionadas pelo voto. Esteve sempre em posições sancionadas pelo voto no âmago da liderança timorense. Como presidente, como primeiro-ministro, o Xanana combinou sempre muito bem esta dupla legitimidade. Ele tinha a legitimidade eleitoral, mas tinha também a legitimidade carismática. Hoje em dia, o que nós temos é uma oposição aberta e clara entre legitimidade formal e legitimidade carismática. E isto é problemático. Não houve nenhum evento que consumasse uma mudança de regime. Mantém-se um regime baseado em procedimentos legais, mas há claros sinais de instabilidade política. Há claros sinais de instabilidade política. Qual é o futuro? 2022, mais uma vez, vamos ter eleições presidenciais e, quem sabe, eleições legislativas. É a oportunidade para se aferir do peso relativo da autoridade carismática e a possibilidade de restaurar o convívio entre carisma e autoridade legal racional. Não acho que daqui até às próximas eleições em 2022, que serão provavelmente em março, princípio de abril, mais tardar, mas em princípio em março, elas têm prever 2 voltas e a tomada de posse do presidente é sempre a 20 de maio. Portanto, elas serão por volta de março. Está já a criar-se um ambiente em torno destas eleições presidenciais que irão ser disputadas, muito disputadas, e das quais vai emergir uma nova imagem de Timor. Veremos qual é o peso que a autoridade carismática ainda tem. Eu, pessoalmente, suponho que ela vai ser muito grande, que ela é muito grande. O Xanana tem atraído o apoio de muitas personalidades e instituições e está a fazer as suas viagens pelo país, a atrair multidões à sua causa. Vamos ver se se recompõe um equilíbrio entre formas de legitimidade e, portanto, se a democracia deixa de estar sob o stress que está neste momento. E pronto, com isto terminei a minha apresentação. Peço desculpa se ultrapassei muito o tempo, mas agora perguntas, faz favor, comentários, sou todo ouvidos. Muito obrigado, Rui. Foi brilhante.
nós estamos a falar de uma crise constitucional e não apenas de uma crise política. E eu julgo, só para iniciar o debate, que voltamos ao ponto de partida. O ponto de partida é o debate sobre qual tipo de Constituição qual é o tipo de Constituição que Timor deve ter. E o reconhecimento do presidente Xanana Gusmão como uma personalidade carismática justificava, e também o facto de Timor-Leste acabar de ser um Estado independente, ser um novo Estado independente, entre dois gigantes que não lhe queriam muito bem, a Indonésia e a Austrália, justificava, na minha opinião, durante o processo constitucional timorense, que o regime devia ser um regime presidencial. A maior parte dos conselheiros constitucionais portugueses achavam o contrário, defendiam um regime semipresidencialista e é uma combinação entre esses conselheiros e o Mário Alcatiri, na altura primeiro-ministro, que vai dar origem a uma Constituição semipresidencialista. A Constituição semipresidencialista é um impasse para Timor-Leste. É verdade que foi possível, em grande parte, pela própria personalidade do Xanana Gusmão, que sabe combinar os extremos da ação política, foi possível evoluir pacificamente até aqui. Mas, provavelmente, para resolver esta crise, onde de um lado está o presidente Xanana Gusmão, o presidente do CNRT, e do outro lado estão todos os seus rivais e adversários, para resolver essa crise, das duas uma. Ou há uma presidencialização do regime se ele ganhar as duas eleições, se ele for candidato presidencial e o seu partido ganhar as eleições parlamentares, ou se não for esse o caso, não é? Há uma situação de confrontação que só pode ser resolvida com uma revisão constitucional. Pelo menos é essa a minha opinião, e é por isso que acho que esta é uma crise constitucional e que o regime semipresidencialista em Timor ou se transforma radicalmente ou deixa de existir nas próximas eleições. Respondo uma a uma ou juntamos algumas coisas? Então vamos a esta. É uma hipótese possível. Eu lembro que o Xanana não foi eleito para a Assembleia Constituinte, como o Ramos Horta não foi eleito para a Assembleia Constituinte, portanto, alguns dos nomes... Queriam ambos ser candidatos presidenciais. Mas não os impediria de terem sido membros da Assembleia Constituinte. Mas... Não podiam ter um estatuto de subordinação ao representante das Nações Unidas. Pois. Não podiam. Pois. Não podiam ser tutelados pelas Nações Unidas. Eu acho que o regime, eu acho que teve virtudes o ter sido semipresidencial. Tenho escrito sobre isso, mas admito que neste momento, independentemente do que eu gosto ou do que nós possamos gostar, há interpretações dadas pelo Tribunal Constitucional, pelo Tribunal, por enquanto, Tribunal de Recursos, mas enfim, funcionando na sua capacidade de Tribunal Constitucional, que acentuam o aspecto dos poderes presidenciais, um reforço dos poderes presidenciais. Quando o Presidente tomou algumas atitudes que desagradaram ao CNRT, o CNRT, 19 deputados do CNRT, fizeram uma queixa contra o Presidente da República ao Tribunal Constitucional, ao Tribunal de Recursos.
E o tribunal disse, meus amigos, das duas uma, ou há aqui um crime que leva à declaração de impeachment do presidente, e para isso vocês têm de ter 2/3 do Parlamento, ou então eu nem sequer tomo conhecimento das queixas contra o presidente. Portanto, eu não tenho... O presidente não está dependente do tribunal. Só está dependente do tribunal se houver, de facto, um processo de destituição em curso. Ou seja, qualquer presidente agora sabe que basta ter 1/3 do Parlamento a seu favor que impede um processo de destituição e pode decidir basicamente o que lhe vier à cabeça, porque o Tribunal não vai interferir. Um outro aspecto é a interpretação que se faz do artigo do artigo da Constituição relativamente ao veto presidencial no que diz respeito ao orçamento. Há quem entenda, e esse é um entendimento que é bastante difundido em Timor, embora ainda não tenha sido apreciado pelo Tribunal Constitucional, que um veto do presidente ao orçamento só pode ser ultrapassado por uma maioria de 2/3. Mais uma vez, isto significa que o presidente pode limitar as ações de um governo maioritário. Um governo que tenha 60% de apoio no Parlamento, mas não tenha 67% de apoio no Parlamento, pode ver o seu orçamento chumbado pelo presidente. Ora, isto significa um reforço muito significativo dos poderes presidenciais. E o facto de se ter verificado pela primeira vez a coincidência do presidente ser membro de um partido político, de certa forma, vai no sentido que o Carlos estava a dizer, de uma presidencialização do semipresidencialismo. Está-se a caminhar no sentido de um reforço dos poderes presidenciais, mesmo sem mexer na Constituição, por via das interpretações que o Tribunal Constitucional tem vindo a fazer sobre várias instâncias de intervenção do Presidente da República. Deixo ficar esta nota. É possível que tenhamos mesmo uma presidencialização e uns presidentes a assumirem, porque os presidentes independentes assumiram sempre um caráter menos interventivo e também tornou-se evidente aquele poder que o presidente tem de recusar a nomeação de ministros. Quer dizer, o presidente, nós em Portugal sabemos que essa é uma matéria sensível, em que os presidentes falam com os primeiros ministros. Com precedentes. Com precedentes, mas em Timor havia precedentes e agora é claro, está completamente estabelecido, que o presidente, se não quiser uma pessoa no governo, por isso simplesmente não a nomeia para o governo, e não há quem lhe vá à mão, quanto a isso. É um poder de reserva do Presidente da República não nomear, não dar posse a pessoas que não queiram, e quando há um caso, quando há 2 casos, agora quando há 12 casos, e são os 12 casos do mesmo partido, quer dizer, isto é um poder, que ultrapassa, que é mesmo o poder de formação do governo, e, portanto, o Tribunal Constitucional timorense tem vindo a dar interpretações presidencialistas, no sentido de reforçar o presidencialismo em Timor de uma maneira muito clara. Certo. Estamos abertos a questões. O professor Rui Feijó está à vossa disposição. Posso colocar uma questão? Por favor. Boa tarde, professor Rui. Boa tarde, Pedro. Na sua exposição, falámos das conjunturas e houve uma que referiu em que houve
a aprovação apenas de 2 partidos maioritários em relação a 9 mais pequenos que não permitiu dar que permitiu dar a maioria aos grandes. Já que o professor também referiu que o povo timorense tem o ato quase de venerar, ou venera quase o ato de votar, presumo que também tenha uma vida mais ativa, política. Como é que o povo vê essa situação? Porque apesar de terem sido só 2 partidos em 11, não deixa de ser a maioria, tal como aconteceria em Portugal, por exemplo. Sim, claro, eles cumpriram o que estava estipulado, que era que a Assembleia tinha de votar por 60%, tinha de ser uma votação de 60%, pelo menos 60%, e foi. E se quisermos, é um pouco estranho que depois de 9 partidos terem votado contra, nunca tenham, ao longo dos 19 anos que leva de vigência a Constituição, sequer sugerido a abertura de um processo de revisão constitucional para fazer emendas, mesmo quando a Fretilin, que era o principal esteio da Constituição, a Fretilin, em 75 houve uma Constituição, mas essa era uma Constituição claramente que não servia, não era possível ir buscar, era uma Constituição que dizia que o Presidente da República é nomeado pelo Comitê Central da Fretilin e coisas assim, portanto não era minimamente possível recuperar. Mas a Fretilin apresentou o seu projeto de Constituição baseado na experiência da sua liderança exilada em Moçambique. Só que o Alcatiri explicou isso muito bem numa entrevista que me deu e que eu depois publiquei num livro sobre o semipresidencialismo timorense. Eles perceberam que se iam fazer uma Constituição com um presidente forte, arriscavam-se a ter o Xanana como presidente e ficavam mais longe do poder do que queriam. E, portanto, acabaram por dar uma grande volta e reduzir o máximo que puderam os poderes do presidente. Eles tiveram de negociar os poderes presidenciais na Assembleia Constituinte, nomeadamente porque o Partido Social Democrata, dirigido por Mário Carrascalão, fez sua a proposta vinda do Jorge Miranda. O Jorge Miranda ofereceu um projeto de Constituição a Timor, e o projeto de Constituição para Timor, os poderes presidenciais do Jorge Miranda eram significativamente mais elevados do que veio a acontecer. Portanto, eles acabaram por ter de negociar aí os poderes, segundo o projeto inicial da Fretilin, eram meramente simbólicos, acabaram por ficar um bocadinho mais consignados. E agora a Fretilin está a beneficiar da interpretação do Tribunal Constitucional do reforço dos poderes presidenciais. Mas de facto tem razão, foi uma votação maioritária, portanto legítima desse ponto de vista, correspondeu às balizas que tinham sido colocadas pela UNTAET quando organizou esse processo, mas nunca nenhum partido, a ideia de revisão constitucional nunca foi aflorada em qualquer eleição por qualquer dos participantes, nem por Xanana, nem por Ramos Horta, nem por os partidos da oposição, ou os que estão mais acima, ou os que estão mais abaixo. Nunca ninguém pensou seriamente, nunca ninguém inscreveu a revisão da Constituição nos programas eleitorais e nunca isso foi suscitado no Parlamento. Certo. Posso mais uma questão breve, que é um bocadinho mais geográfica e também é referente à unidade da nação, digamos assim, que é... Portanto, eu verifico que no território de Timor existe um enclave, Ecussi. O professor conseguia-me explicar ou mostrar qual é o surgimento, a importância e se isso tem ou não implicância no estado da nação, digamos assim, na consolidação desta? A existência do Ecussi? A existência do Ecussi vem da partilha que foi feita com os holandeses em meados do século XIX, já desde meados do século XIX, e tem a ver, na altura, com a prevalência da religião católica, sendo que
o resto da ilha era maioritariamente. As minorias, as maiores minorias, as maiorias europeizadas, as minorias europeizadas eram maioritariamente católicas num sítio e protestantes no outro. E o Escúcia, onde tinha sido o primeiro ponto de chegada dos portugueses em Lifau, na segunda década do século XVI, mantinha, por algum motivo que eu não sei explicar, mas sei constatar, uma comunidade católica, e portanto o Escúcia ficou ligado a Timor-Leste por causa do catolicismo. Foi essa, se não me engano, mas o Carlos também conhece estas histórias, pode. O rei do Escúcia é o rei das flores, da Ilha das Flores, e há ali uma unidade das sundas inferiores que tem a ver com a configuração do Estado timorense. O Estado timorense, para quem conhece a sua história, designadamente Rocha de Ana Guzmão, o Estado timorense, Timor-Leste, é apenas o princípio de um processo de unificação das sundas, e isso já existia no século XVI e antes do século XVI, porque o rei do Escúcia é também o rei das flores. E era o nosso aliado em Timor, e nas flores. Nós chegámos primeiro às flores e depois ao Escúcia. Ricardo Charrua. Ricardo Charrua pôs uma pergunta no chat, quer fazê-la de viva voz. Faz favor. Quer ligar o seu microfone? Evidentemente não. Quer? Não? Não quer. Então, não será de considerar que o âmago da questão da estabilidade e democratização de Timor-Leste se encontra na pouco clara emergência de um sentido de nação, em vez de colocar a tónica na frágil construção do Estado timorense? Uma vez que estamos a falar de um país onde se falam cerca de 18 dialetos, 18 línguas, em que os seus cidadãos por vezes não se compreendem, o que é agravado pela incipiente estrutura rodoviária que impede o contacto entre os povos das diferentes regiões, um percurso de 180 km é efetuado em 9 a 10 horas, quando é, condições que dificultam o emergir de uma ideia de nação. Antes que a ver se eu regresso aqui à minha tela. Eu quando tentei desenhar o que seriam as forças e as fraquezas e tal, nós temos um aspecto muito importante, que é a identidade nacional vincada pela luta da resistência. Esta narrativa da resistência, que é a narrativa do sofrimento do povo, é uma narrativa muito expressiva, muito forte e com um sentido nacional muito relevante. Dir-me-á, sim senhor, temos uma diversidade etnolinguística com tradição de rivalidades internas. É uma fraqueza, sim senhor. Mas esta fraqueza, a intensidade desta fraqueza não é assim tão grande quanto isso. O facto do país também não ser um país muito grande, são 15 mil quilómetros quadrados, é do tamanho do nosso Alentejo, ou mais pequeno. Pois o nosso continente são 90 mil quilómetros quadrados, portanto 15 mil é um sexto, é um sexto da área de Portugal. Leva-me a concluir que a intensidade
da narrativa nacionalista é maior do que a intensidade do divisionismo. O Ben Anderson escreveu um artigo na senda da sua Imagined Communities, uma coisa chamada Imagining Timor-Leste, em que ele vai mostrando como a resistência, a guerra prolongada contra a dominação indonésia fez mais pelo sentimento de nação, de unidade nacional, do que o colonialismo português. Inclusivamente porque o que era ensinado às crianças nas escolas em Timor é que os indonésios tinham resistido, em nome da sua autodeterminação, tinham resistido aos holandeses, e então as crianças entendiam também que podiam resistir aos indonésios, que isso era bom, era uma mensagem que estava a ser passada. Portanto, voltando ao que eu estava a dizer, eu acho que a unidade e identidade nacional vincadas pela luta da resistência é particularmente relevante neste caso e ultrapassa o divisionismo étnico-linguístico que você refere, que tem toda a razão, e tem toda a razão para referir, e que vamos ver até que ponto é que não interferirá com o processo de criação de entidades democráticas a nível subnacional nos municípios que estão a ser tentados, que há tentativa de criação desses municípios já há vários anos e tem andado muito devagar esse processo. Muito bem, excelente. Mais questões? Posso, Carlos, se não houver mais ninguém. Luís, para fechar, ok. Professor Rui Feijó, queria começar por agradecer a sua participação e magnífica exposição. Eu gostava de ouvir os seus comentários sobre a vertente da política externa de Timor-Leste, por um lado, e por outro, desta porosidade que há entre interferências externas na política interna timorense. Isto é, Timor é um Estado muito pequenino, entalado entre dois gigantes, na verdade, a Indonésia e a Austrália. Frequentemente ouvimos histórias ou relatos de interferências desses poderes externos nas dinâmicas internas, inclusivamente rivalidades políticas internas timorenses. Gostava de ouvir um pouco o seu comentário sobre até que ponto é que há ou não há condicionalismos e instrumentalizações indonésia e australiana nas dinâmicas políticas timorenses, e depois também um ponto de situação do estado das relações atuais enquanto Estado soberano de Timor-Leste com estes dois vizinhos. Aparentemente hoje não há, por menos que sejam visíveis após os últimos acordos, disputas marítimas e de petróleo, em particular com a Austrália, mas há depois a outra questão da eterna candidatura de Timor-Leste à ASEAN, que nunca mais se consuma. E, portanto, gostaria de ouvir um pouco do Rui Feijó sobre estes aspectos, já que nós temos aqui muitos alunos de Relações Internacionais, para além do meu interesse pessoal, ouvir os seus conhecimentos sobre estes tópicos de uma forma tão sumária quanto possível, naturalmente. Claro, muito obrigado, Luís. Isto é todo um mundo, isto é toda uma outra conferência, e não seria eu a pessoa mais indicada para o fazer, mas acho que se convidar o meu amigo José Ramos Horta, ele fará com todo o gosto, ele gosta imenso, agora está envolvido em tantas coisas de Zoom a partir de casa dele. Olha, eu acho que ele gostaria disso. Olha, eu acho que de facto Timor-Leste sente muito a presença dos dois vizinhos gigantescos que tem. E para marcar bem a sua distância em relação a esses vizinhos, Timor-Leste usa um canal lusófono como um dos instrumentos estratégicos principais.
foi a adoção da língua portuguesa como língua oficial ao lado do téton, sendo que o inglês e o Bahasa são línguas de trabalho reconhecidas, mas o português é língua oficial do país e isso criou grandes irritações, por exemplo, junto dos australianos. Os australianos são irritadíssimos, todos os australianos, inclusivamente os meus amigos australianos estão irritadíssimos com esta coisa do português, não percebem qual é a natureza estratégica da opção pelo português, para marcar bem que não há absorção, que não querem ser absorvidos por nenhum dos vizinhos. A CPLP, a participação da CPLP e o ativismo da CPLP é também uma fonte de reafirmar este princípio. Por exemplo, éramos para ter tido uns jogos da CPLP, uns jogos lusófonos, ano passado, em julho, vai fazer agora um ano, foram cancelados, suponho que irão ser mantidos, ou ser reagendados no futuro, porque eles estão muito interessados neste tipo de coisa. Um outro aspecto das relações internacionais deles é a relação com a Igreja Católica e o Vaticano. Estava também prevista uma visita do Papa Francisco a Timor no ano passado, em setembro do ano passado, que foi adiada, mas eles mantêm. Como sabe, há dois grandes países católicos no Sudeste Asiático, que são as Filipinas e Timor. Claro que as Filipinas é um país muito maior, mas a percentagem da população que se autodeclara católica em Timor é superior à das próprias Filipinas e, portanto, esse é também um elemento estruturante das relações externas. Os países católicos, o Vaticano, a defesa da religião católica, da liberdade de religião, mas também da religião católica. A ASEAN é uma velha aspiração. Devia ter havido uma fact-finding mission para avançar o processo em setembro do ano passado. Ela acabou por se realizar online e teve um impacto menor do que devia ter. Há países que continuam a ter reservas em relação à capacidade de Timor-Leste desempenhar todas as funções que um Estado é suposto desempenhar e que tem algum receio, nomeadamente Singapura, mesmo a Malásia, são países que têm tido algum receio da entrada de Timor. Mas para Timor é estruturante, mais uma vez, para que se lhe seja reconhecido. Há aqui como que dar um salto no seu reconhecimento internacional. O facto de não terem ainda sido reconhecidos pela ASEAN é para eles traumático, mas é um processo que não depende fundamentalmente deles, depende muito da boa vontade dos outros. Claro que as relações com a Indonésia são bastante boas, penso eu. Economicamente a coisa flui, diplomaticamente estão perto de assinar, mas já estão perto de assinar há muito tempo, o Tratado de Fronteiras, em que o que resta são umas pequenas partes de definição de fronteiras no ECUSI. Era o Xanana que estava à frente dessa comissão, demitiu-se ano passado e a coisa ficou parada, mas está basicamente a andar. Não há problemas. Muita gente da comunidade internacional insiste que devia haver acusações a responsáveis indonésios por maus tratos, abusos, torturas, etc., em Timor, mas esse é um assunto que as autoridades timorenses não querem, de facto, pegar. Com a Austrália
foi possível chegar a um acordo para a delimitação das fronteiras no Mar de Timor e para a partilha dos recursos petrolíferos. Portanto, isso foi o assunto mais mediatizado dos últimos anos. E agora há um aspecto muito melindroso, muito sensível, porque, como sabe, os australianos, quando negociaram com o Mari Alkatiri, puseram escutas no gabinete do primeiro-ministro e de ministros e procederam a escutas. Essas escutas foram denunciadas por um antigo funcionário dos serviços secretos, chamado a testemunha Capa, que deu conhecimento disso a um advogado, Bernard Collaery, e o advogado contou a Timor pôs um processo que ganhou no Tribunal Internacional, e agora a Austrália está a fazer um julgamento à porta fechada da testemunha Capa e do advogado Collaery, e Timor tem feito uma grande campanha para eles retirarem as acusações, dizendo que quem foi prejudicado fomos nós. Nós é que poderíamos estar a fazer um processo contra a Austrália, já não estamos, já está tudo resolvido, agora deixem lá em paz. Isso tem tido um grande impacto, mas os australianos reagem muito mal e, por exemplo, recusaram o visto de entrada ao Xanana Guzmão. Recusaram o visto de entrada ao Xanana, que se tinha oferecido como testemunha abonatória. E isso é um assunto melindroso, assim, digamos, mas tirando isso as coisas não estão más de todo, acho eu. Muito obrigado, professor Rui Feijó. Foi an education, como dizem os nossos amigos australianos, uma verdadeira lição sobre Timor-Leste e a história da democracia e da independência de Timor-Leste, como neste caso único são inseparáveis. Esperemos que continuem inseparáveis. A independência e a democracia não vai ser fácil. Timor precisa dos seus amigos e dos seus conselheiros, e aí também do professor Rui Feijó nos próximos tempos, e nós queremos agradecer-lhe e penso que se juntem a mim numa salva de palmas ao professor Rui Feijó. Rui, obrigado. Obrigado, Carlos. Eu que agradeço a oportunidade. Eu gosto sempre de falar de Timor e esta oportunidade de falar para a Universidade Autónoma, para o Instituto de Defesa Nacional, é sempre... O Instituto de Defesa Nacional já tinha estado uma vez a teu convite, agora na Autónoma nunca tinha estado, é sempre bom. Ótimo. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, nós, foi ótimo, e até breve. Até breve, então, Carlos. Obrigado. Obrigado. Obrigado, professor.